Amém. Glória. Campanha Tetelestai, que significa está consumado, está pago. Se eu fosse dar um tema ao sermão que eu vou ministrar, o tema seria a obra consumadora de Cristo na cruz, o preço pago com o amor, com o amor de Deus o Pai, entregando o seu Filho por nós. E o texto base da campanha se encontra lá em João, Evangelho de João, capítulo 19. Capítulo 19 do Evangelho de João. A gente vai ler o versículo 28 e 29. Versículo 28, 29 e versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas. Todas as coisas estavam, igreja? Terminadas. Todas as profecias haviam se cumprido. Só precisava que uma profecia se cumprisse. No Salmo 69, Davi, ele vai se referir a essa profecia no versículo 21. A igreja pode se sentar. Ele vai dizer: me deram de beber vinagre, se referindo a Jesus, o Filho de Deus. Só faltava essa profecia se cumprir. Todas as outras já tinham se cumprido, uma após uma. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, e disse: tenho sede. Tenho sede. Meu irmão, Jesus tinha sede. Tinha sede de te remir. Tinha sede de te entregar a tua vitória. Eu não sei o que foi que você veio buscar hoje. Você veio para uma campanha decidida a ouvir a mensagem que o Senhor tem para ti. E o Senhor tem sede de te entregar essa mensagem. O Senhor tinha sede de cumprir a vontade do Pai. Ele disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre um estopo. E pondo um estopo, ele a chegaram na boca. E quando Jesus tomou o vinagre e disse: Tetelestai, Tetelestai, que significa está consumado, está pago. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A palavra que Jesus usou aqui, ela tem dois sentidos. E Jesus usou ela nos dois sentidos que ela possui. O primeiro sentido significa está concluído, está acabado. E o segundo sentido significa está pago ou está quitado.
Jesus usou no sentido de estar cumprido, terminado, referindo-se ao término de sua obra redentora, como um artista que finalizou a sua obra. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ela tem a palavra teleu, que é a raiz da palavra tetelestai, frequentemente traduzida, o hebraico que significa calar. Calar que significa finalizar, completar. Primeiramente, tetelestai anuncia que a obra de redenção planejada por Deus desde a fundação do mundo foi completamente realizada. O sacrifício vicário de Jesus na cruz é suficiente e perfeito, cumprindo todas as profecias messiânicas e as exigências da lei. Ele cumpriu a vontade do Pai e o propósito para o qual veio à terra, estabelecendo uma nova aliança através do seu sangue. Em Apocalipse, João vai dizer, no versículo 8, no capítulo 13, que a humanidade vai adorar a besta, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a missão de Jesus, ela estava estabelecida antes mesmo de ele nascer. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo do mundo ser criado, antes mesmo de Jesus dizer, haja luz e houve luz, haja os animais e houve os animais. Antes mesmo de Jesus criar cada uma das suas criaturas, ele já tinha estabelecido o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo para nos redimir. Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como fala João Batista, cumpriu todas as exigências da lei para aplacar a ira de Deus. Como assim, meu irmão, a ira de Deus? Deus é um Deus que se ira, Ele é um Deus que se ira. A palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele é amor. Só que esse amor, ele tem uma finalidade, que a maior expressão dele foi quando Deus, o Pai, entregou seu Filho para nos redimir. Entregou seu Filho para aplacar a sua ira. Porque Deus é um Deus que se ira todos os dias pelo pecado que o homem comete. E a maior ira não é cometer pecados. A maior ira que ele tem é saber que ele já entregou o que ele tinha de melhor para remir os pecados e saber que o homem não aceita essa redenção que existe em Cristo. Em Levítico capítulo 22, ele vai falar sobre o sacrifício de oferta pacífica. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. Essa oferta representava Cristo como Cordeiro imaculado, que lá em Êxodo 12, quando fala sobre a Páscoa, vai falar a mesma coisa. O Cordeiro, capítulo 12 de Êxodo, versículo 5, o Cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho e de um ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, será sem mácula. Jesus, ele foi o Cordeiro sem mácula, sem mancha, perfeito, que se entregou por nós para aplacar a ira do Pai, para acalmar a ira do Pai. No capítulo 53 de Isaías, o profeta vai relatar o feito de Jesus, falando que ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao
como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Nunca Jesus cometeu uma injustiça ou engano através do que ele falou. Ele foi um cordeiro imaculado, perfeito. Ontem teve um indivíduo que chegou para mim e falou uma blasfêmia, assim, sem entender o que falou. E disseram para ele que Jesus, ele errou. Ele errou também. Aí eu me calei, eu não respondi. Eu fiquei pensando e refleti e depois respondi. O único erro que Jesus ele cometeu foi ter misericórdia desse tipo de criatura que fala que ele errou. O erro que Jesus cometeu foi esse, foi nos amar. Amar aqueles que não o amam, amar aqueles que o perseguiam, que humilhavam, que maltratavam e que matou ele na cruz. O erro de Jesus foi esse: amar demais. Não só aqueles que o retribuíam amor, mas aqueles que o odiavam. Todavia, ao Senhor agradou o moído, fazendo-o enfermar. Todavia, ao Senhor, versículo 10, capítulo 53 de Isaías. Todavia, ao Senhor, o Pai, agradou o moído, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então Deus, o Pai, ele teve prazer. Não porque Deus ele era um Deus tirano, que tinha prazer em maltratar o seu filho. Ele teve prazer porque Jesus era a única oferta aceitável para nos redimir. Então ele teve prazer sabendo que a oferta do filho dele seria capaz de uma vez só por todas nos redimir de todo o pecado, de acalmar a ira que Deus tinha e tem ainda contra todo aquele que peca e vive no pecado. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, porquanto quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então Jesus fez com que o trabalho dele tivesse resultado, quando a palavra de Deus vai dizer que a sua posteridade prolongará os dias. Se refere a nós como filho de Deus através do seu sacrifício. Quando Jesus morreu, ele foi o primeiro, ele foi a primícia de muitos outros filhos que viriam através da oferta dele. E hoje nós podemos glorificar Deus pelo feito de Jesus de nos fazer filhos de Deus por adoção, através do seu sacrifício. No sentido de estar pago e quitado. Tetelestai significa está consumado, está concluído.
E também significa está pago, está quitado. No sentido de estar quitado, e Jesus usou essa palavra para se referir como oferta que pagaria os nossos pecados, que nos tomaria nas mãos do nosso inimigo. E fez o Senhor Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 21, e fez o Senhor Deus a Arão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O versículo que a gente leu agora se refere às vestimentas que Deus providenciou através da morte de um cordeiro para cobrir a nudez de Adão e Eva. No sentido espiritual, aquelas vestimentas, elas estavam cobrindo o pecado. E para que houvesse aquelas vestimentas, Deus teve que matar um cordeiro. Ali foi a primeira referência de Cristo como oferta viva, como um sacrifício vivo, como um cordeiro vivo, imaculado, que seria dado para nos redimir. Deus matou aquele cordeiro para cobrir a nudez do pecado. Passou a entrar no homem através da desobediência de Adão e Eva. Desde a queda de Adão, o homem perdeu a sua autoridade. Ele não mais tinha autoridade sobre a terra. Deus o colocou no jardim, criou todas as coisas e determinou que ele iria governar sobre todas as coisas. Só que ele perdeu esse governo quando ele desobedeceu a ordenança de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando ele perdeu essa autoridade de governança, ele passou a entregar essa autoridade para Satanás. Satanás tomou essa posse de governo de todas as coisas pela desobediência de Adão. É tanto que lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus vai ser tentado por Satanás, no versículo 8, vai dizer assim, novamente Satanás transportou o diabo, transportou a Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Essa é a vontade do inimigo da nossa alma, fazer com que a gente se prostre e o adore. Só que ele está derrotado, porque a gente só vai adorar ao único que é digno de louvor e de adoração, que é Jesus. Está pago. Da antiguidade, a palavra tetelestai era utilizada em documentos de dívidas para se referir a dívidas que já estavam quitadas, como se fosse um carimbo. A gente quando pago uma conta de luz, eu vou lá no espacinho que tem lá nas observações e escrevo pago via Pix. E na antiguidade, os mercadores usavam da mesma forma, eles escreviam com essa palavra, tetelestai. Quem via tetelestai no documento da dívida, sabia que aquele documento se referia a uma dívida que não mais existia, que já tinha sido paga, que foi quitada. E foi nesse sentido que Jesus usou essa palavra, tetelestai, está pago. O pecado, a cédula que nos prendia nas mãos do inimigo, ela foi arrancada por Jesus, quando ele se ofereceu na cruz e disse: está consumado, está pago, está quitado. Em 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 9, vai dizer: alcançando o fim da vossa fé, a salvação
da vossa alma, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então não foi com coisas corruptíveis que Deus nos resgatou das mãos do inimigo. Ele nos resgatou porque tinha de mais precioso o que era incorruptível, o sangue do seu Filho Jesus. Está pago e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aleluia a Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, meus irmãos, não é difícil, aliás, é difícil deixar o pecado, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha deixado o pecado e estava buscando Jesus. As igrejas estavam cheias, estava todo mundo dando glória a Deus, estava todo mundo vivendo em paz, em santidade, em alegria. Não é fácil, é difícil, mas não é impossível, porque a palavra de Deus nos garante que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei que condena, mas estamos debaixo da graça de Jesus que nos redime. Romanos 10, a partir do versículo 1 diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. A nação de Israel zela pelos sacrifícios, pelas cerimônias rituais de sacrifícios que a lei determinou. Mas a palavra vai dizer que é sem entendimento, porque a finalidade da lei é Cristo. A própria Escritura vai dizer que o fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. A lei existiu para mostrar o objetivo principal, que era a redenção em Cristo. Depois que aconteceu a redenção de Cristo, depois que Cristo gritou: está consumado, não mais haveria, não mais há a necessidade de ofertas de animais, de rituais, de religiões que são criadas para ensinar a humanidade a viver por ensinamentos de homens que não traz redenção. A redenção, ela existiu e existe continuamente através do sangue de Cristo. Então eles têm zelo pela lei de Deus que foi dada por Moisés, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés, escrevendo a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Meus irmãos, eram muitas coisas que tinham que ser feitas. Eram mais de 600
preceitos que a lei mosaica determinava que o homem deveria seguir. Era tanta coisa que não dava nem para decorar. Eu não decoro às vezes nem a Bíblia se não for o Espírito Santo para me fazer lembrar, para viver. Imagine os judeus que têm que decorar mais de 600 preceitos para viver uma lei que no final das contas não redime, é perca de tempo. E da mesma forma que eles vivem sem entendimento, tem outros que vivem em outras religiões. Eu não vou atacar as religiões, mas eu vou pregar a verdade que liberta, a verdade que redime, a verdade que salva, que é Cristo. Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer entre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que dele crer não será confundido. Então, meus irmãos, nós cremos no coração para sermos justificados, e com nossa boca nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador para sermos salvos. Paulo ensinando os Colossenses, exortando e ensinando sobre os falsos ensinos, ele vai dizer no capítulo 2, a partir do versículo 4: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O inimigo é sagaz, ele não vem com qualquer historinha para nos enganar, até porque a gente conhece a palavra, mas mesmo assim ele quer nos enganar. Porque os que estão lá fora já estão no engano, eles já vivem no engano. Ele quer enganar nós, os que estamos aqui perseverando na fé. E ele não vem com qualquer conversa, ele vem com palavras persuasivas, usando a própria Escritura, como ele usou a Escritura para Jesus. Ele não tentou Jesus com a sua própria filosofia, com a sua própria palavra, ele tentou Jesus com a palavra de Deus. Se eres filho de Deus, lança-te daqui, que Deus vai mandar os anjos te guardar. E Jesus, conhecendo a palavra, assim como nós devemos conhecer a palavra, para viver, para rebater os astutos ataques do inimigo, a gente deve viver o Evangelho na ponta da língua, para quando Satanás chegar com as suas conversas persuasivas, a gente usar a palavra como Jesus usou para rebater. Porque ainda que esteja ausente enquanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça
vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui Paulo está rebatendo as heresias que existiam na época, que falavam que Jesus não tinha sido morto e ressuscitado como oferta a Deus para nos redimir. E Paulo vai e rebate, porque nele existe, nele habita a plenitude, toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Aleluia. Então Deus nos ressuscitou através da morte na cruz. Nós também morremos com Cristo. Quando confessamos a Cristo, nós morremos e passamos a ser ressuscitados, como Cristo ressuscitou, como diz a palavra. No qual também está circuncidado com a circuncisão feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo, versículo 14 de Colossenses 2, havendo riscado a cédula que era contra nós, a cédula do pecado. Jesus arriscou, quitando a dívida, quando ele disse: tetelestai, está pago, está quitado. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus cravou nossos pecados na cruz, cravando-as na cruz. Toda a condenação que o inimigo tenta colocar, porque o inimigo ele não desiste. Deus vai dizer através da sua palavra que ele nos rodeia como um leão bramando, esperando o momento de atacar. Ele não desiste, ele não cansa, ele não dorme. A gente dorme, mas dorme descansando do Senhor, como Davi vai dizer no Salmo 3: eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele nos rodeia, ele não se cansa, ele é sagaz. Mas tudo aquilo que ele preparou contra nós já foi derrubado na cruz. Jesus riscou a cédula que nos prendia, que nos fazia escravo, e cravou na cruz. Cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então Jesus tomou tudo que estava na mão de Satanás. Satanás tinha autoridade, recebeu a autoridade dada por Adão para governar, e o homem passou a ser escravo do pecado. Mas na cruz Jesus quitou a dívida, quando ele disse: tetelestai, está pago, está quitado, e tomou tudo da mão do inimigo, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus envergonhou o nosso inimigo quando ele se deu na cruz por nós.
A palavra grega tetelestai, proferida por Jesus na cruz, era comumente usada no contexto romano para indicar pago ou concluído. Mercadores a usavam em escritos para atestar que uma dívida estava completamente quitada. Para os judeus, o conceito de um sacrifício final era o cumprimento das profecias messiânicas, marcando o fim da lei cerimonial de sacrifícios. Tetelestai significa está consumado ou está pago. Teologicamente, esta declaração de Jesus ressoa como o clímax da sua missão redentora. Não se tratava apenas do fim da sua vida terrena, mas da completa e perfeita realização do plano divino de salvação. Ele cumpriu toda a justiça, suportou a ira de Deus contra o pecado e ofereceu o sacrifício perfeito e definitivo, tornando a expiação completa e eficaz para todos que creem. A dívida do pecado da humanidade foi totalmente quitada. Para o crente, tetelestai oferece profunda segurança e paz. Significa que a salvação não depende dos nossos esforços, mas da obra perfeita de Cristo. Somos libertos da culpa do pecado e da escravidão das obras para alcançar a justiça. Isso nos impele a viver em gratidão, confiança em sua provisão e a compartilhar essa mensagem libertadora, descansando na certeza de que nosso resgate foi pago em sua totalidade. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai falar da obra redentora de Cristo, que foi eficaz, que só precisou ser feita uma vez e tem efeito de uma vez por todas. Não mais os sacerdotes precisam ir uma vez por ano, como eles iam, e até hoje tem deles que vão, né? Porque as leis cerimoniais de Israel ainda não acabaram. Eles insistem em continuar, porque não reconhecem o senhorio de Cristo. Mas não precisa mais, porque Cristo se entregou uma vez, para que essa uma vez tivesse efeito por toda a eternidade. Ele vai dizer assim, Hebreus capítulo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me livrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Foi uma vez só que Jesus se entregou, e é eficaz todos os dias da nossa vida. A palavra tetelestai encapsula a essência do Evangelho.
é a declaração de vitória suprema de Jesus sobre o pecado, a morte e o diabo. É a declaração de vitória suprema de Jesus sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Sua obra na cruz foi perfeita, completa e irrevogável, estabelecendo um novo pacto de graça e um caminho acessível para a reconciliação com Deus. É o fundamento inabalável da fé cristã e a promessa de vida eterna. Em suma, tetelestai proclama a plena e definitiva vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo. Então o Senhor, através da sua entrega na cruz, depois que tudo estava consumado, como diz a palavra, depois de tudo estar consumado, ele disse: tenho sede. E a última profecia se cumpriu, que foi entregar vinagre para ele tomar. E ali ele entregou o seu espírito a Deus e bradou: tetelestai, está consumado, está concluído, está pago, está quitado. O Senhor nos deu vitória com uma só oblação pelos nossos pecados através do seu Filho Jesus. Eu já agradeço a oportunidade. Eu salve de palmas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, que palavra abençoada. Tá, sabe, só comendo o rolo. O varão aqui sendo usado pelo Espírito e olha só comendo o rolo. Igreja do Senhor, essa é a vontade de Deus em nossa vida, que nós devemos se renunciar, porque o Evangelho é renúncia de todo pecado, de todas as falhas, de todos os erros. Não estou dizendo que a gente devemos ser santo, não, mas nós devemos se aperfeiçoar naquele que é santo, que é Jesus. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos se espelhar em Jesus Cristo. Quando nós se espelhamos em Jesus, nós praticamos a vontade dele, que é boa e agradável. Porque esse que foi que morreu na cruz do Calvário, esse que no terceiro dia ressuscitou entre os mortos, esse que foi humilhado, foi massacrado, esse que foi chicoteado, esse passou por certas situações por amor a mim e toda a igreja do Senhor. Para que a gente veja que não foi fácil. Não foi fácil, de maneira nenhuma, o que ele passou por nós. Hoje nós estamos na graça, não por nós ser merecedores, não,